Bem, então vou estar explicando aí como é que faz essa recomendação de adubação para a questão 8 que o professor colocou no portal. Eu tenho ela aqui, eu já tinha resolvido, mas apaguei para refazer ela de novo. Eu fiz ela em aula, mas vou estar refazendo ela agora. Como é que ela funciona então? Ela parte que vai produzir através de uma adubação orgânica e tendo como base da adubação o K2O, o potássio. E o primeiro cultivo vai ser milho, e o segundo trigo com uma adubação de correção gradual. E antes do milho, a cultura antecedente seria não uma cultura e sim um sistema de pousio. Bem, então falando agora também sobre qual o adubo vai ser usado, vai ser cama de frango de 7 a 8 lotes. E usar toda a necessidade de K2O para suprir por primeiro. Isso vou explicar durante o cálculo. Para resolver essa questão, vou usar as tabelas que o professor postou no Moodle, mas não vai dar para mostrar durante o vídeo, mas se não souber usar uma tabela, desculpa, não dá muito para ajudar então. Então vamos começar. Por onde que começa o preenchimento desse formulário? A gente tem duas entradas. A gente tem a entrada da adubação, que ele pediu, e das culturas. A primeira coisa que a gente vai encontrar são os teores de fósforo e potássio desse solo, para conseguir responder quanto de adubação tu precisa para as duas culturas. Tá? E além do nitrogênio, que a gente vai ver também depois. Vamos lá, vamos começar pelo fósforo então. P2O5. Vamos lá. Lá na tabela 6.2, que fala da exigência e indisponibilidade de fósforo no solo, tendo como base a exigência das culturas de grão. Então a gente tem três grupos, grupo 1, 2 e 3. Nesse caso, a gente vai trabalhar a primeira cultura é milho. Então, milho e trigo, né, duas culturas de grãos. E ele toma como base o grupo 2, que ele fala, todas as culturas de grão, exceto arroz irrigado, hortaliça, blá blá blá. Ele te joga das tabelas 6.2, ele manda ir na tabela 6.4. Nessa tabela 6.4 a gente tem duas entradas. Toda tabela tem duas entradas, tá? Pelo menos. Vamos lá, a primeira é a classe de teor de argila. E a segunda, do lado, né, em coluna, a gente tem a disponibilidade. Muito baixo, baixo, médio, alto e muito alto. Vamos lá. Para essa classe de disponibilidade de argila, como que a gente encontra? No rodapé dela. Então a gente vai ver aqui o teor de argila do laudo está em 45%. Então a gente vai lá na tabela e olha. Classe 1, D1, classe 1, né? Seria maior que 60% de argila. Não é, a gente está em 45%. Classe 2, de 60% a 41%. Se encaixa nela. Tá? Esse número está entre esses dois percentuais. Então logo, classe 13, 40 a 21 não é também, classe 4 menor que 20, né? Então a gente vai lá na classe 2 e a gente vai ver quanto que tem de fósforo. A gente vai ver aqui, ó, classe 2, 45%, teor de fósforo em miligramas por decímetro cúbico, 9,6. A gente olha, a gente tem menor que 4, 4.1 a 8, 8.1 a 12, que é esse que se encaixa, que seria o teor médio. Vou escrever aqui embaixo, médio. Certo? Vamos lá. Então a gente já encontrou, tem alto, muito alto, enfim. Agora a gente vai descobrir o teor do potássio. Deixa eu só escrever aqui médio. Aí agora K2O. 2. Vamos lá.
para descobrir o teor de potássio desse solo para as culturas de grãos, a gente vai na tabela 6.7 e de novo, ele vai tirar 3 grupos, 1, 2, 3. A gente vai se encaixar no grupo 2, que vai jogar para a tabela 6.9. Tabela 6.9, duas entradas de novo, mas uma delas é classe de disponibilidade, muito baixo, baixo, médio, alto, muito alto. E a outra é CTC pH7 do solo. Então vamos lá. CTC pH7 do solo. Provavelmente é essa, só botar no CTC, mas é essa daqui. 10.05. Então a gente vai achar ali nela um método Melish 1. Acho que é. Eu acho que é. Vamos lá, 10,5. Então a gente tem CTC menor que 7,5, não é? De 7,6 a 15, perdão. Então é essa, de 7,6 a 15. O 10,5 está no meio. Então a gente achou já essa CTC. Vamos lá. Qual classe que ela se encaixa? Então a gente vai ver agora quantos miligramas tem de potássio nesse solo. 45. E nessa tabela de 7.6 a 15 a gente tem menor que 30, 31 a 60, 61 a 90, 91 a 180, maior que 180. Então 45 se encaixa onde? Entre 31 e 60, né? Óbvio. Então a gente vai dar o teor dele para baixo. O teor de potássio é baixo. Aí a gente já sabe qual são os teores dos nutrientes aqui. Então agora a gente vai lá para nossa cultura do primeiro cultivo, que é milho. Cadê milho aqui? Milho, achei. Tá. É a cultura 6.1.14. Tem lá no livro, mas eu estou usando o que os professores passaram no Moodle. Vamos lá. Primeira coisa que ele pede, nitrogênio, né? Vamos escrever. Primeiro, cultura, milho. Antes disso a gente tem que fixar algumas coisas que ele pede, que ele fala na questão. Produção em 9 toneladas por hectare. E cultura antecedente, pousio, né? Deixa eu ver se elabora, conduzir, preparo convencional. Vai deixar pousio. Então a gente vem aqui na tabela de nitrogênio do milho e a gente tem duas entradas de novo. Quanto que a gente tem que colocar na cultura de antecedente, que é leguminosa, consorciação ou pousio e gramínea. E na outra entrada, que é o teor de matéria orgânica do solo. Vamos lá. Teor de matéria orgânica do solo. Aqui, ó, 3.2, tá? 3.2 está bem no meio da tabela, que fica entre 2.6 e 5. E a gente vai lá e vê a coluna de pousio, consorciação ou pousio. Ele fala da produção, eu acho, de quanto deu de massa. Não fala. Quanto deu de massa não fala, não interessa. Enfim, então a gente vê quanto vai precisar de nitrogênio. Teor de matéria orgânica de 3,2%, então são 60 quilos. 60 quilos, ele pede para um teor de matéria orgânica e pousio, mas ele fala aqui também que devemos acrescentar 15 quilos de nitrogênio a cada tonelada excedente a mais de 6 toneladas da produtividade acima de 6 toneladas. Então, a gente só vai produzir 9. Então, são 3 toneladas vezes 15. Quanto que dá isso? 60 mais 3 vezes 15. Isso aqui, ó. 105 quilos de nitrogênio que o milho precisa. Então, primeira cultura, milho, recomendação 105.
Mesma coisa pro fósforo, P2O5. Agora eu vou na tabela de baixo, né? Vamos lá, primeiro cultivo, né? Fósforo, vamos lá. O teor dele é médio, então eu vou ter que aplicar 130. 130 mais, deixa eu ver, acima de 6 toneladas a cada tonelada, ao acrescentar 15 kg de P2O5. Isso dá 130 mais, abre parênteses, 3 vezes 15, fecha parênteses, 175. Ok. 175. Vamos lá. K2O, potássio, né? Primeira cultura, né? Primeiro cultivo, teor baixo. Então baixo, vou precisar de 100 quilos. Deixa eu botar aqui K2O. 100 quilos mais 3 vezes quanto? Ó, acrescentar acima de 6 toneladas, acrescentar 10 quilos por tonelada. Pra quem entendeu é 9 menos 6, tá? 3 aqui. Vamos lá. 100 mais 3 vezes 10. 130. Beleza. A gente achou o 130 aqui. E nós achamos a recomendação de adubação. Se fosse mineral a gente partiria agora pro formulado, mas tem orgânica ainda. Eu não me lembro mais ou menos como é que faz a de frango, mas vamos fazendo agora. Adubação orgânica. Na verdade é organo-mineral, né? Mas vamos lá. Ele pede para fixar a produção, quer dizer, fixar a aplicação da cama de aves na quantidade que vai subir o K2O. Bem provável que vai sobrar os outros sobrar ou faltar. Não, acho que faltam nutrientes para os outros com a cama de aves. Mas vamos lá. Preciso de 130.